Olá, concurseiro, olá, concurseira. Como estão indo nos estudos? Vou te falar uma coisa, persistência nos estudos é fundamental para você conseguir atingir o seu objetivo, que é a vaga no concurso público, se tornar um servidor público naquele carguinho que você tanto deseja. Eu sou a professora Marilene Matos, ministro da disciplina Direito do Consumidor no CDF Concurso. Se você quiser estar sempre por dentro das notícias do mundo do concurso, ter acesso a material gratuito, a aulas gratuitas, a dicas, se inscreva no canal do CDF Concurso. CDF Concurso. Com certeza você vai ter muito proveito com o material ali disponibilizado, ok? Por falar em concurso, o CDF Concurso está preparando um programa de 50 dicas para a DASA, o concurso da DASA, previsto para acontecer esse ano em Brasília, com cargos e salários muito atrativos. Com certeza vai ser interessante para você que está aí já estudando um tempinho ou está começando a estudar, ok? Por falar em dica para a DASA, a minha dica de agora é sobre a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente sobre a responsabilidade do profissional liberal, ok? Então, vou te introduzir com calma nesse assunto da responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela é diferente da responsabilidade prevista no Código Civil. O Código Civil é um instrumento normativo que foi pensado para disciplinar a relação entre partes iguais. Né? Ninguém ali está em vantagem, ninguém é mais forte, teoricamente, para o Código Civil. Não foi isso que ocorreu no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele nasceu para tutelar relações que são desiguais por natureza, entre fornecedor e consumidor, ok? Isso independente da condição intelectual, financeira ou econômica. Todo consumidor já é vulnerável, já tem a presunção de vulnerabilidade, tá certo? E por conta dessa presunção de vulnerabilidade, o CDC obriga a que o fornecedor garanta um padrão de qualidade, tanto no fornecimento de produtos quanto na prestação de serviços. Ele é obrigado a atender um padrão de qualidade, né? Ele é obrigado a atender um padrão de segurança e qualidade. Ou seja, quando o consumidor adquire um produto, ele quer que aquele produto atenda a finalidade para a qual se espera dela e também que ofereça a segurança que se espera daquele produto. E quando o produto ou serviço não oferece a segurança que se espera, aí vai gerar uma responsabilidade, ou uma indenização, ou no caso de serviço, ter que reexecutar aquele serviço, tudo às expensas do fornecedor, né, vai gerar uma série de consequências. E qual é a diferença da responsabilidade prevista no Código Civil para a responsabilidade prevista no Código Civil? A diferença é que a responsabilidade do Código Civil ela é de natureza objetiva. Ela é de natureza objetiva. O que significa isso, professora? Significa o seguinte, eu vou te exemplificar, para o direito civil, quando determinada pessoa tem um prejuízo, ela vai ter que provar a culpa da outra pessoa, a culpa ou o dolo para ela obter uma responsabilização. E você sabe já a diferença entre culpa e dolo? No dolo há uma intenção direta de causar um prejuízo. É como alguém que vai e danifica um carro de alguém. Vai lá debaixo do prédio, né, o ex-namorado, muito bravo, quebra o carro. Ele teve a intenção de provocar aquele dano financeiro para aquela pessoa. Então ele vai ser responsabilizado. Mas para ele ser responsabilizado, o prejudicado vai ter que provar que ele teve ou dolo, ou intenção direta, ou que ele teve culpa, que é um descuido para ocasionar aquele prejuízo. Não é assim que ocorre para o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê uma responsabilidade objetiva. Ela independe de dolo ou culpa, independe da comprovação de dolo ou culpa, tá? Nas poucas hipóteses que o Código de Defesa prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor, é ele que vai ter que provar que não houve a responsabilidade dele, ok? Ele vai ter que mostrar uma excludente, ou que foi culpa exclusiva do consumidor, alguma das excludentes previstas no Código. O consumidor ele não tem que provar nada, basta provar o prejuízo e provar que o prejuízo adveio de uma relação de consumo. Por isso a gente diz que o CDC ele prevê uma responsabilidade objetiva, ok? Só que tem uma exceção a essa responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Qual é essa exceção? É justamente o caso do profissional liberal. Tá? No caso do profissional liberal, a responsabilização dele vai depender da comprovação de dolo ou culpa. É a responsabilidade do médico, é a responsabilidade do mecânico que arrumou o seu carro, é a responsabilidade, enfim, de uma série de profissionais liberais que a gente contrata o tempo inteiro, né, na sociedade. Então vamos ver como que o Código trata isso. Me acompanhe aqui, por favor. Em primeiro lugar, responsabilidade por prejuízo decorrentes da prestação do serviço, tá? Que se enquadra o profissional liberal. Mas aqui é a regra geral. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, tá? Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Essa é a regra geral. Aqui a gente está imaginando que o fornecedor de serviços ele não seja um profissional liberal, mas seja, por exemplo, uma empresa de turismo, tá? Diversas empresas prestam serviço e aí nesse caso essa empresa ela vai seguir a regra geral porque ela não é profissional liberal, ela vai seguir a regra geral da responsabilidade objetiva, conforme daqui no dispositivo que a gente viu, no artigo 14, ok? Então vamos ver onde está a exceção, me acompanhe aqui. No parágrafo 4º, prevê que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, tá? Enquanto o caput do dispositivo diz que independe de culpa, o parágrafo 4º vai dizer que depende da comprovação da culpa, tá certo? Então, eu vou te dar uma dica de uma questão que as bancas cobram muito, o médico. O médico é um profissional liberal, ok? Então, a responsabilidade do médico ela vai depender da comprovação de culpa dele. Mas e a responsabilidade do hospital, que é uma pessoa jurídica? Aí que tá, ok? Olha o pulo do gato aqui, me acompanhe. Então, aqui a gente vê que é o mesmo serviço, né? O serviço médico. Então, a responsabilidade do médico, pessoal dele, vai depender dessa comprovação, né? De que houve ou um descuido, né? Que é a culpa, ou vai depender da comprovação da intenção, né? Que é o dolo. Outra dica que eu vou te dar é o seguinte, sempre que a banca falar assim, intenção, ela não vai usar a palavra dolo, mas significa dolo. Ou quando ela falar, houve um descuido por parte do profissional, descuido está se falando de culpa, ok? Uma dica que eu te dou. Vamos voltar aqui para a tela. Então tá, o médico, ele vai ter a responsabilidade dele desde que comprovado esse descuido ou essa intenção. Já o hospital onde o médico trabalha, o hospital não é profissional liberal, é pessoa jurídica. A responsabilidade do hospital vai ser objetiva, ok? Vou escrever aqui bem grande para você gravar. Então, a responsabilidade do hospital é objetiva. A do profissional liberal, não, é subjetiva. E, então, professora, se um advogado perder um prazo para mim, a responsabilidade dele é subjetiva? Olha só, a responsabilidade do advogado, ela não é regulada pelo CDC. Vou te repetir mais uma vez, tá? Vou repetir até gravar no seu cérebro. A responsabilidade do advogado, ela é regulada pelo Estatuto dos Advogados, ok? Isso aí é tranquilo, já bateu o martelo, a relação entre advogado e seu cliente não é de natureza comercial, tá certo? Vamos voltar aqui para a tela. Então, a responsabilidade pelo fato do serviço. Fato do serviço quer dizer acidente ocasionado pelo serviço, tá? É o acidente que atinge a incolumidade física ou psicológica do consumidor. Exemplo, um serviço aí de voo livre, por exemplo, uma empresa que presta serviço de voo livre. Aí, por algum motivo, aquele equipamento caiu, ocasionando um dano físico ao consumidor. Então, a gente está falando de defeito do serviço, de fato do serviço. Vamos voltar para a tela. E nesse caso, o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, ok? Essa é a regra geral, obviamente a gente está falando não de profissional liberal. Então, por defeitos relativos à prestação de serviço, ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, ok? Vamos supor que o consumidor não foi informado de que aquele voo requeria determinada condição física, ou que ele teria que usar o capacete, algo assim, tá? Por informação deficiente. Então, vai ter essa responsabilidade, no caso da empresa, responsabilidade objetiva. Vamos seguir aqui na tela. O serviço é defeituoso, ou seja, o serviço ele não oferece a segurança que dele se espera. Vamos ver aqui. Serviço que não oferece segurança, considerando o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. E a época em que foi fornecido, ok? Esse é o serviço defeituoso. Vamos continuar aqui. As excludentes da responsabilidade, né? Só para você já ter uma ideia do que pode vir a excluir a responsabilidade do fornecedor. Então, ele tem que provar, tá vendo? Ele que tem que provar, não o consumidor, que tendo prestado o serviço, o defeito não existe. E a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ah, professora, como é que pode ser essa culpa exclusiva do consumidor? Muito simples, na questão do voo livre. Ele foi informado, ele assinou um termo, ele sabia que ele era cardíaco, que ele não poderia fazer aquilo ali, mas ele foi de propósito, ele omitiu essa informação, afirmou que não era cardíaco, voou, sofreu um ataque cardíaco, teve um dano físico aí, tá? Culpa exclusiva do consumidor, ok? Continuando aqui na tela. Vício do serviço. Qual é a diferença de fato do serviço e vício do serviço? O fato, ele atinge a incolumidade física ou psicológica do consumidor. O vício do serviço, ele não atende ao padrão de qualidade que a gente espera do serviço. Vamos continuar aqui no exemplo do voo livre, né? No exemplo do voo livre, vamos imaginar que aquele voo se esperava que o equipamento fosse mais confortável, mas o equipamento era desconfortável. Então, ele não ofereceu o padrão de qualidade que o consumidor esperava dele. Ou se esperava que o voo durasse 40 minutos, durou 10.
Algo assim do tipo, que diminua a qualidade da prestação daquele serviço, ok? Voltando para a tela, então o fornecedor de serviço responde pelo vício de qualidade, ok? Então são serviços impróprios ao consumo ou que lhe diminuam o valor. E também é considerado vício a disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, tá? Vamos imaginar que você levou seu carro na Lava Jato, falaram que a publicidade disse que o serviço de lavagem incluía polimento, depois não incluía o polimento. Aí, eu vi isso na publicidade. Ah, não, mas a publicidade teve um equívoco, não importa. Aí tem um vício na prestação do serviço, tá certo? E aí o fornecedor vai responder pelo vício. Vamos voltar aqui para a tela. Então, o vício do serviço é serviço impróprio ao consumo, ou que diminua o valor, ou que tenha disparidade com a publicidade. Tá, então a gente já viu que o profissional liberal, ele segue uma outra lógica, ele é uma exceção à regra geral do CDC, ele vai seguir a lógica da responsabilidade subjetiva. Me acompanha aqui. Então, constitui exceção à regra da responsabilidade objetiva do CDC, por ser atividade de caráter pessoal e atividade de meio. Depende de dolo, né, intenção ou de culpa, descuido, tá? Essa já é uma posição firmada já pelo STJ, que também firmou a posição de que o advogado não responde pelo CDC, tá? Não responde pelo CDC, vai responder pelo o Código de Ética do Advogado. Não responde pelo CDC, ok? Aí, para finalizar a nossa dica, a gente vai ver uma questãozinha para você sedimentar bem esse ponto. Vamos aqui, me acompanhe, por favor. No que concerne aos direitos básicos dos consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, julgue o item. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa. Exatamente. Por quê? Falou em culpa quer dizer que não é responsabilidade objetiva, tá? Diferente de objetiva, então o gabarito é correto. Correto. Observe que também é uma questão da IADES, da banca que vai elaborar o concurso da DASA, tá certo? Então, muito obrigada. Te desejo muito boa sorte nessa prova da DASA. Estou ao seu dispor no fórum, ali no canal do CDF Concursos. E muito obrigada por me acompanhar.